Olá e bem-vindos. Num mundo que está simplesmente transbordando de dados, como é que a gente faz para encontrar as estruturas que estão escondidas ali? Como identificamos grupos e padrões que não são óbvios? Hoje vamos explorar a arte e a ciência de agrupar dados, a clusterização. E o problema é basicamente este, né? A gente tem uma quantidade absurda de informação sem nenhuma etiqueta, sem categorias. Pense no comportamento de clientes, em perfis genéticos ou até em como as estrelas se agrupam no céu. São dados brutos, esperando para serem organizados e, finalmente, compreendidos. Então, como é que a gente pega todo esse caos e transforma em algo que faz sentido, em conhecimento? Bom, a resposta está em encontrar as estruturas internas, os grupos naturais que já existem dentro dos dados. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta capaz de revelar esses padrões. E essa ferramenta é a clusterização, ou agrupamento. Ela é um pilar do que chamamos de aprendizado não supervisionado. E por que não supervisionado? Porque o algoritmo não tem uma colinha, ele não recebe respostas prontas, ele precisa encontrar a lógica interna por conta própria, olhando apenas para os dados. Ok, é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A palavra-chave em tudo isso é similar. Mas o que exatamente significa algo ser similar? Acontece que não existe uma resposta única para isso. A similaridade é como uma lente que a gente usa para olhar os dados. E algoritmos diferentes usam lentes diferentes, o que acaba revelando padrões completamente distintos. Vamos começar com a lente que talvez seja a mais intuitiva de todas. A ideia de que um grupo é definido por um centro em comum. Essa é a base do que a gente chama de clusterização particional. A filosofia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. Vamos imaginar que cada grupo tem um representante, um capitão, um protótipo, sabe? E os membros desse grupo são todos os pontos que estão mais perto daquele protótipo do que de qualquer outro. Esse protótipo é o que chamamos de centroide. E o algoritmo mais famoso que usa essa lógica é o K-means. Ele funciona num ciclo de 2 passos bem simples. Primeiro, ele atribui cada ponto de dado ao centroide que estiver mais próximo. Depois, ele atualiza a posição de cada centroide, movendo ele para a média de todos os pontos que foram atribuídos a ele. Esse processo se repete, e se repete de novo, com os centroides se ajustando aos poucos, até que eles encontrem uma posição estável, bem no meio dos seus respectivos grupos. E este slide, aqui, resume perfeitamente o poder e as armadilhas dessa lente. O método é rápido, é eficiente, mas ele já parte de algumas suposições, de que os grupos são mais ou menos esféricos e compactos. Além disso, ele é sensível a outliers, aqueles pontos fora da curva, e o resultado final pode depender muito de onde os centros começaram. Isso, claro, nos leva a uma pergunta: e se os grupos não forem esféricos? Essa pergunta nos leva a uma perspectiva totalmente nova. E se a gente mudar o foco dos centros para as conexões? Vamos explorar agora a clusterização hierárquica, que basicamente constrói uma espécie de árvore genealógica para os nossos dados. É exatamente essa a questão que a abordagem hierárquica busca responder. Porque vamos combinar, nem todo grupo tem um centro claro e definido. Às vezes, o que une um grupo é uma cadeia de conexões, uma ancestralidade em comum. Então, em vez de criar uma partição única e plana, esse método constrói uma estrutura de múltiplos níveis. Grupos pequenos vão se fundindo para formar grupos maiores que, por sua vez, se fundem em outros ainda maiores. Isso acaba revelando a estrutura dos dados em diferentes escalas de granularidade. E existem 2 maneiras principais de construir essa árvore. A mais comum é a aglomerativa, que funciona de baixo para cima. Ela começa com cada ponto de dados sendo o seu próprio cluster e vai unindo os pares mais próximos passo a passo. A outra é a divisiva, que faz o oposto. Começa com um único cluster gigante contendo tudo e vai fazendo divisões sucessivas. O resultado visual dessa abordagem toda é o dendrograma. Ele é a chave para a interpretação. A altura em que 2 ramos se fundem nos diz o quão distantes ou diferentes aqueles grupos eram. Fusões que acontecem lá na base da árvore estão unindo itens muito similares. Já as fusões que acontecem lá no topo estão juntando grupos que já são bem distintos entre si. Agora, vamos explorar uma terceira lente, e essa é radicalmente diferente. E se um grupo não for definido por um centro ou por uma ancestralidade, mas simplesmente por ser uma área movimentada, uma multidão? Essa pergunta desafia as nossas suposições anteriores. Imagine grupos com formatos bem estranhos, como uma espiral ou 2 meias-luas. Os métodos baseados em centros provavelmente falhariam aqui, mas a ideia de um bairro lotado pode funcionar muito bem.
A filosofia aqui é que um cluster é simplesmente uma região do espaço onde os pontos de dados estão bem concentrados e essa região é separada de outras regiões concentradas por áreas de baixa densidade, como se fossem vales. O formato do grupo não importa, apenas a sua densidade. O algoritmo DBSCN formaliza essa ideia com um vocabulário novo. Um ponto é central se ele tiver um número mínimo de vizinhos bem próximos. Ele é um ponto de borda se estiver perto de um ponto central, mas não for denso o suficiente por si só. E, o mais importante, se um ponto não for nem central nem de borda, ele é classificado como ruído, algo que os métodos anteriores não conseguiam fazer de forma tão explícita. E o poder dessa abordagem é notável. Ela consegue encontrar grupos de qualquer formato, não exige que a gente saiba o número de clusters de antemão e, o mais importante, ela isola os outliers como ruído. Sua principal dificuldade é lidar com dados onde os bairros têm densidades muito diferentes entre si. Então, a gente viu 3 lentes muito diferentes para encontrar padrões. Isso nos leva à questão final: qual delas está certa? A verdade é que essa não é a pergunta correta a se fazer. Este slide resume tudo. A abordagem particional é ótima para uma segmentação rápida de grupos mais esféricos. A hierárquica é perfeita para explorar relações em múltiplas escalas. E a baseada em densidade é a melhor escolha para encontrar formas complexas e filtrar ruído. No fim das contas, a lente que se escolhe determina o que se pode encontrar. E isso nos leva a uma verdade bem profunda sobre análise de dados, que está resumida nesta citação. O fato de um algoritmo produzir clusters não implica que tais clusters correspondam a categorias ontologicamente reais. Em outras palavras, os clusters que a gente encontra são construções úteis, são modelos que nos ajudam a entender o mundo, mas eles não são, necessariamente, uma verdade absoluta e pré-existente. Portanto, o ponto crucial é este. A escolha de um algoritmo de clusterização não é apenas uma decisão técnica. É uma decisão científica que define quais tipos de padrões nós temos a chance de descobrir. Cada método acaba impondo sua própria estrutura sobre os dados. E isso nos deixa com a pergunta para reflexão. Se as lentes que usamos hoje revelam certas estruturas, o que dizer das estruturas para as quais ainda não temos as lentes certas? Que padrões permanecem invisíveis, esperando pela próxima grande ideia de como ver o mundo dos dados?